O excesso de medidas provisórias está prejudicando o trabalho do Congresso? Veja na quarta reportagem da série sobre o Poder Legislativo. E se nós decidirmos mudar, nós estamos mudando de acordo com o rito constitucional. Hoje eu vejo a oposição cobrando do governo explicação, que eu acho que tem até que ser cobrado, por agrupar temas, por trazer na mesma medida temas que a oposição coloca não correlatos. Nós não estamos partidarizando esse tema. Nós queremos resgatarmos prerrogativas do Congresso Nacional e darmos um novo curso à relação entre Executivo e Legislativo. O número chama a atenção. 535 medidas provisórias foram enviadas ao Congresso desde setembro de 2001. Na média, são mais de 4 MPs editadas por mês, um volume que sobrecarrega a pauta do Legislativo. Todos os presidentes da República, de 88 para cá, usaram e abusaram desse instrumento. Eles não conseguem perder o vício que o cachimbo deixou, ou seja, todos querem continuar legislando por medida provisória quando estão no poder, diferentemente de quando estão na oposição. A medida provisória é um ato do presidente da República que tem força de lei. Pela Constituição, um MP só pode ser editada em caso de urgência e relevância. Se Câmara e Senado não votarem a matéria em 45 dias, a pauta fica trancada. Hoje, não interessa o regime, se é presidencialista ou parlamentarista. Aquele que exerce a presidência da República, ele precisa de um instrumento como a medida provisória. No entanto, o presidente, não interessa o seu partido, não interessa o sexo do presidente, ele se vale muito da medida provisória, quando a Constituição lhe oferta outros instrumentos para que ele possa criar leis. A MP hoje serve para tudo. Talvez a gente possa observar que a pauta do Legislativo hoje esteja majoritariamente influenciada pelo Executivo, isso é muito claro. Na política não existe vazio, não há vácuo de espaço e de poder dentro da política. Se está acontecendo isso, e realmente existe, é porque o Poder Legislativo de alguma forma permitiu que isso acontecesse. Mas não acredito, e não sou da opinião e da posição de que as medidas provisórias representam um problema para o Parlamento. Elas são legítimas, é um mecanismo que o Executivo tem de fazer valer a sua vontade e os seus projetos. O que nós precisamos é no Parlamento dar a resposta mais rápida e mais efetiva à votação destas medidas provisórias. As medidas provisórias do Poder Executivo são apenas um lado do problema. O Poder Legislativo também precisa lidar com as sentenças judiciais que mudam as leis aprovadas pelo Congresso. Foi o caso do Ficha Limpa. Deputados e senadores aprovaram o projeto de iniciativa popular, mas o Supremo Tribunal Federal alterou a validade da norma. Não atingiu apenas o Legislativo, atingiu a sociedade brasileira. Pois havia um raro momento de sintonia entre a sociedade brasileira e o Legislativo em torno do Ficha Limpa. E a decisão do Supremo frustrou essa sintonia. Outras decisões do Judiciário tiveram força de lei. O STF julgou que casais homossexuais têm os mesmos direitos dos heterossexuais. Em 2008, o Supremo liberou as pesquisas com células-tronco e limitou o uso de algemas nas operações policiais. E em 2007, o Tribunal Superior Eleitoral definiu regras para a troca de partidos políticos. Há casos em que o Supremo verdadeiramente legisla. Nesses casos, eu isento o Supremo Tribunal Federal, porque o que há é o fato, célula-tronco, por exemplo, do Congresso nunca ter se debruçado seriamente sobre esses temas, né? E aí, como a população não pode ficar indefinidamente à espera de uma solução, né, o Supremo tem que tomar uma posição. Então, o Congresso deveria se atirar mais nessas questões, resolver os problemas que tem aqui dentro. Como há um lusco-fusco, há uma gama de nebulosidade muito grande na definição precisa das competências e das atribuições dos poderes, né? Haja, sim, uma maior projeção do STF para um campo que nós poderíamos definir como campo próprio da atividade do Legislativo e não do Judiciário. A Constituição proclama em texto expresso a independência entre os poderes e, na mesma norma, prescreve também a convivência harmônica entre eles.
Independência, canso-me de dizer, não é submissão, mas tampouco pode significar confronto sistemático. Diálogo e entendimento são fundamentais para a concretização da segunda dessas dimensões republicanas. Isto é bom para a democracia? Nós temos aí um mecanismo de poderes, né, de controle de um poder por outro. O Judiciário só faz isso porque o Legislativo é omisso. O Congresso, através da Câmara e do Senado, infelizmente, ele não vem criando leis que nós precisamos. Está na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição, que muda o rito de tramitação das medidas provisórias. A PEC, aprovada pelo Senado em agosto de 2011, dá mais prazo aos senadores para a análise das MPs. Você pode rever as principais reportagens mostradas hoje na página da TV na internet.